Agora eu queria falar mais um pouquinho de futuro, né? Cerca de 30% do patrimônio do fundo estarão em cotas, está, né, em cotas de HGLG, como o próprio Matheus falou, vão fazendo vendas pontuais, inclusive o próprio HGLG pode ser uma moeda de troca para o próprio 20, então isso quer dizer o que na prática? Que nada impede também da 20 negociar cotas do HGLG com potenciais vendedores, então acho que isso também é uma praxe que poderia ser inovadora, né? Um gestor que recebeu cotas numa venda poderia transferir essas cotas numa compra. Seria algo inédito e bem interessante se acontecesse no mercado. Quem sabe a gente vai falar disso no futuro. Mas o que eu queria falar um pouco sobre do ponto de vista imobiliário. O 20 tinha 15 ativos, quatro desses imóveis vendidos, né, já que o quinto não é ligado diretamente ao VILG, e sim ao 20 Forward, que é uma outra estratégia da gestora, mas falando desses quatro imóveis, quando a gente coloca a lupa, a gente percebe que do ponto de vista imobiliário eram ativos muito bons. Né? Ativo em extrema tem ali as suas dificuldades de reforma tributária, que a gente pode falar depois, mas eram ativos que imobiliariamente eram muito bons. Né? E aí agora eu queria perguntar para o Matheus, olhando daqui para frente, essas propostas que ele está fazendo, claro, por questão de sigilo, de confidencialidade, a gente não vai entrar nesse assunto, a gente não tem interesse de ter essas informações aqui agora antecipadas, mas eu queria pelo menos entender que tipo de praça que você deve estar buscando, né, que tipo de ativo, quantos ativos você entende que serão possíveis aí para repor esses imóveis. A ideia é voltar a ter 15 de novo, ou talvez dois maiores, ou 5, 6 menores. Que tipo de estratégia de aquisição que vocês vão trazer? Ou seja, pensando em reposição de imóvel, o que o cotista do VILG pode esperar imobiliariamente falando? Excelente pergunta, Baroni. Isso é o mais importante, eu acho, né? Eu até, quando eu tenho conversado com o mercado, com o pessoal a respeito da venda, eu tenho falado, né? Bom, a parte que a gente passou foi só o começo, porque agora é o mais importante, né? O que você vai fazer com esse dinheiro que entra? Porque a gente só vai poder colher esses frutos e falar que realmente foi muito bem sucedido esse processo quando você finalizar a realocação do dinheiro, né? Então agora a gente está sendo muito criterioso com essas aquisições. Eu tenho falado em três pilares, tá? Que a gente vai olhar para essas aquisições. Obviamente que esses pilares eles não são regras, não são dogmas, mas são diretrizes que a gente vai buscar num novo ativo. Então, o primeiro deles, que eu até já falei um pouquinho aqui no início, a gente vai buscar ativos no estado de São Paulo, tá? Então, por essa questão da diversificação do nosso portfólio, no caso não é uma diversificação, seria uma concentração um pouquinho maior em São Paulo, então um colchão um pouquinho maior em São Paulo, para aí sim no restante da pizza ali de alocação a gente conseguir ter a diversificação, a gente entendendo aí, como eu falei, então esse é o primeiro pilar, deixar ali mais ou menos 50% do portfólio do fundo em São Paulo e o restante aí sim diversificado nessas praças onde a gente navega tão bem, né? A gente tem em todas as regiões do país, com exceção aí do centro-oeste onde fica o Baroni, a gente ainda vai ter um galpão ali, mas a gente ainda não tem, mas todas as outras regiões do Brasil a gente tem exposição, mas a ideia, então, esse primeiro pilar é focar em aquisições no estado de São Paulo. E quando eu falo estado de São Paulo, não necessariamente aqui no raio 30, raio 15, pode ser num raio de 60, raio 100, ou então até numa grande cidade do interior, né? Eu cito aqui um exemplo que todo mundo fala, que é Ribeirão Preto. Ribeirão Preto não é raio 100, é mais de 100. Só que é uma baita cidade, né? Assim, é um mercado muito melhor do que muitas cidades que estão até às vezes no raio 100. Então esse é o primeiro pilar, recolocar no estado de São Paulo. O segundo pilar é que sejam condomínios logísticos que eu falo genéricos, né? E então que a gente consiga ter um ativo que, se a gente passar por uma questão de vacância, a gente não tenha problema para repor, né? Então, enfim, quem olha no Google, quem olha ali no mapa, né, em planta, é aquele imóvel retangular, com pátio, modular. Então, assim, comprar um padrão muito bom, né, que a gente chama aqui de classe A, classe A+, né, com pé direito, piso. Isso parece meio básico, mas às vezes não é, mas é importante isso, porque às vezes aparecem oportunidades, às vezes de sales back, ou então de algum monousuário. Não estou dizendo que é ruim, mas é algo que a gente não vai focar no momento. Nós vamos focar em condomínios logísticos mais padrão. E o terceiro pilar, que é o mais importante desses três, é focar em imóveis, e aí
entendendo que a gente cumpriu esses dois primeiros pilares, né? Um imóvel, um condomínio logístico bem construído que esteja no estado de São Paulo, buscar imóveis que estejam alugados abaixo de R$ 30. A gente tem essa regrinha de bolso. Então, ou seja, aqueles mercados que ainda não sofreram aquela pressão de preço. E não digo nem mercado, eu digo o ativo, porque às vezes o ativo está localizado num mercado que os vizinhos já estão sofrendo essa pressão, mas ele ainda não sofreu. Por alguma questão de prazo de contrato, um período de revisional que ainda não bateu, ou era um atípico, qualquer motivo. Então esses três pilares a gente vai buscar. E aí que eu estou falando abaixo de 30, mas tem empreendimentos que a gente tem visto que estão alugados a R$ 20, R$ 22. E rapidamente, até não sendo tão técnico, mas acho que isso é importante falar, é a questão porque no final do dia, o real estate, ele é uma operação imobiliária. O fundo imobiliário ele é listado, tem vários indicadores financeiros, mas no final é o tijolo, é quanto você está pagando naquilo. E se você for pensar em custo de reposição hoje, né, o que é custo de reposição? É quanto custa para você construir um ativo do zero. Só para construir, você vai gastar hoje R$ 2.200, R$ 2.500, dependendo do terreno. Isso sem comprar o terreno. Então, se você ainda for colocar mais R$ 1.000 aí de terreno, você está falando hoje num custo de reposição que já passa aí, às vezes, beira os R$ 3.500, no mínimo, né? Se você estiver falando de Guarulhos, ainda é até quase 4.000. Por quanto você tem que alugar um imóvel hoje para você bater esse custo de reposição, para você bater um yield on cost aí de 12%, que é a regrinha de bolso, né? Você tem que alugar R$ 35, R$ 40. Então, o que significa isso? Novos empreendimentos não vão poder ser alugados abaixo disso. Então a gente passou já desse nível para novos empreendimentos. Porém, existem empreendimentos que já estão rodando, que foram construídos lá atrás, e não estou falando nem imóveis antigos, não, imóveis de 5 anos, de 10 anos no máximo, que estão hoje alugados ainda abaixo de 25. Né? Obviamente, como o Baroni falou, eu não vou abrir aqui nomes nem regiões específicas, mas a gente já colocou eu acho que 3 a 4, essa semana a gente coloca mais uma, de imóveis que estão alugados abaixo de R$ 25 em São Paulo. Né? Então significa que a gente compra um imóvel hoje a R$ 3.000 o metro quadrado, às vezes até abaixo de R$ 3.000. Então esses três pilares, e eu considero esse terceiro o mais importante, são as diretrizes que nós vamos seguir para essas novas compras. E, de novo, não são dogmas, né? Pode aparecer um super empreendimento alugado ali acima de 30, mas que a gente entenda que para composição de longo prazo vai ser muito estratégico, a gente, obviamente, vai analisar. A gente vai analisar tudo. E a última pergunta que o Baroni tinha feito sobre quantidade de ativos, isso também é difícil falar, mas uma coisa é certa, tá, Baroni? Assim, menores a gente não vai olhar. Então, ativos ali de 30, 40 milhões de reais, acho que não vai fazer sentido. Então, se a gente vendeu 4, dificilmente a gente vai realocar em 5 ou mais do que isso. Uhum. Acho que é de 4 para menos, né? Então, ou vão ser 4, ou vão ser 4, ou 3, ou 2, né? Uhum. Eventualmente. Porque se você for pensar em condomínios aí de 40 mil metros quadrados, 50 mil metros quadrados, daria para encaixar aí de 3 a 4, se for um condomínio maior. A gente vendeu 200 mil metros de ABL, né? Então, se a gente imaginar que a gente vende 200 mil e compra aí na média um pouquinho até mais do que isso, dependendo do valor, né? Se a gente conseguir um metro quadrado até mais baixo, que é o nosso objetivo, a gente compra aí um pouco mais de 200 mil metros quadrados de ABL. Então deve ficar nesse universo aí, eu diria na média 3 ativos, digamos assim, para a gente realocar esse dinheiro. Muito bom. E o cap rate que vocês estão mirando, que vocês identificam dentro dessa estratégia que vocês traçaram, é em torno de quanto? Então, hoje a gente tem conseguido olhar coisas em cap rates bem atrativos, tá? Como eu falei, a gente tem colocado algumas propostas, todas aí na casa dos 10. 9 alguma coisa, 10, tá? E aí, obviamente, o cap rate ele é uma métrica legal, mas ele depende muito do aluguel. Então, se você está alugado, se você é um ativo que está maduro, você pode falar em cap rates mais baixos, eventualmente. Mas se você tem um imóvel, se você tem um imóvel ali que você vê que o aluguel ainda tem um upside, às vezes o imóvel ele tá numa localização um pouco pior, mas você também, às vezes vale a pena você pagar às vezes um cap rate de um pouco mais baixo, digamos um 8,75, um 9, mas num aluguel de 20. Uhum. Então assim, você pagar 8% ou 8,5% num imóvel que tá alugado a 20, numa localização que você vê que vai ter upside, é muito melhor, às vezes, do que você pagar 8,5 num cara que está alugado a R$45, né? Então, esse cap rate é variável, não é cap de X. Depende do aluguel e da localização. Mas,
para não deixar a pergunta, né, a resposta tão aberta, em linhas gerais, a gente tem olhado algo entre 9 e 10. Se a gente entender que tem um upside muito claro e que o metro quadrado está muito barato, aí eventualmente pode até ser que saia aí abaixo de 9, né, por conta aí dessa questão do upside. Mas tem bastante coisa que a gente está conseguindo olhar nesses cap rates, porque hoje, como o mercado não está muito líquido, tem poucos fundos com dinheiro, né? Tem muitos fundos fazendo como essa nossa própria transação em cotas. A gente vai poder comprar em dinheiro. Então isso tem muito valor. Então você consegue passar na frente. Às vezes o seu preço é até pior do que uma outra proposta que o vendedor recebeu, só que pelo fato de você oferecer em dinheiro, ele pretere o outro e vende para você, né? E todas elas a prazo, como eu falei. Então a nossa ideia é realmente colocar propostas aí a prazo. Então, e aí isso gera no curto prazo até um ganho também, uma alavancagem pelo vendedor, né? Obviamente que esse não é o objetivo de longo prazo, eu tenho que ver realmente o negócio no metro quadrado, no desalavancado. Mas se também tiver essa pimentinha aí no curto prazo, sempre é bem-vinda, né? Ótimo ponto que você trouxe aqui, melhor do que o cap rate corrente é o projetado, né, olhando assim reajustes de aluguéis e tudo mais. Agora, antes de passar para o professor, eu também queria que você comentasse um pouco para a gente dessa questão da mudança da estrutura de capital do fundo, né? Na minha concepção, o VILG tinha uma alavancagem controlada, não era baixíssima, mas era controlada, também não tinha grandes necessidades de liquidez no curtíssimo prazo, né, então tinha recursos líquidos ali para fazer frente às obrigações, mas o fato é que essa transação vai contribuir muito para essa diluição dessa alavancagem. O que vocês estão enxergando de alavancagem daqui para frente? Sim. Você colocou muito bem, Marcos. O VILG ele não tinha uma alavancagem preocupante. A gente trabalhava numa alavancagem da casa aí dos 15%, 16%, com 3 CRIs, né? A gente tinha esse CRI de Extrema, o CRI do Alianza e o CRI do Castelo, né? Que a gente sempre reporta aí nos nossos relatórios mensais. Agora, depois dessa venda, a gente cedeu esse CRI de Extrema, que era um CRI no montante de 47 milhões, então a gente deixa de ter essa obrigação, e a gente também acordou uma amortização extraordinária de 35 milhões no nosso CRI do Alianza, né? Então a gente vai ter esses 47, né, mais os 35, né? Então os 82 milhões aí de desalavancagem. Isso reduz a nossa alavancagem de 16, estava 15, no fato relevante a gente coloca 15,8, se eu não estou errado, e ela cai para 11,9, né? Por volta aí da casa dos 12. Continua super controlada e até melhor agora, né? Então, todos esses CRIs, eles todos são CRIs longos, então não tem nenhuma parcela bullet de curto prazo, não tem nada assim, são todos fluxos até 2036, então a alavancagem já era tranquila, agora ela está mais ainda, né? Então a gente tem aí agora um caixa líquido. Tudo bem que a gente tem que terminar as aquisições, né? Antes das aquisições, um caixa líquido enorme aí de mais de 300 milhões. Mas, obviamente, quando a gente terminar as aquisições, a intenção é ficar com um caixa líquido até mais saudável do que a gente tinha pré-transação, né? Então, é um pouco aí da visão de estrutura de capital. Como eu falei, as amortizações de curto prazo, elas estão no fluxo ali dos CRIs, né? Então, parte deles em 2031 e parte em 2036. Então são bem alongadas, não tendo necessidade de curto prazo. Acho que agora é difícil até falar quanto que é o prazo do caixa do fundo, porque a gente tem que terminar essas alocações. Mas antes da transação a gente tinha um prazo aí de mais de 2 anos. Agora a nossa intenção é, pós-transação, trabalhar com caixa até um pouco maior do que a gente vinha trabalhando. Então, pós-aquisições, continuar aí com caixa que seja superior a 3 anos, 4 anos. E aí vai ser, a gente ainda vai entender melhor de acordo com as aquisições. Mas a intenção é ter trabalhar com mais caixa do que a gente vinha trabalhando antes, para ficar mais tranquilo ainda. Perfeito. Professor Baroni. Por falar em caixa, eu acho que agora vocês também vão ter que fazer uma boa gestão de caixa, né? Porque com as cotas do HGLG, qualquer venda que vocês fizerem é reconhecimento de ganho de capital dentro do semestre. Então eu queria que você falasse para a gente como é que você está planejando. Você já deu uma dica aí de que a ideia é comprar a prazo para que você possa fazer os movimentos com calma. Mas aí eu queria te perguntar como é que você está pensando, porque vamos lá,
Se surge uma oportunidade no mercado secundário muito interessante, você poderia se desfazer mais rapidamente do HGLG, né, talvez numa venda de rebalanceamento de índice, ou em algum momento que eventualmente possa ter uma liquidez maior do HGLG, ele está passando por um processo grande de incorporação de outros fundos, a liquidez potencialmente pode até aumentar mais ainda, e de repente você se sentir encorajado a sair mais dessas posições, de repente uma melhora de cenário, os juros começam a cair, você pode capturar mais ganho de capital. Então vai ficar um jogo de equilibrar prato no bom sentido, você vai ter potencialmente mais ganho de capital ou uma aceleração de ganho de capital para reconhecer, e por outro lado você tem que distribuir isso para o cotista, mas ao distribuir para o cotista, talvez o guidance entre 80 e 87 não vai ficar tão longo quanto você gostaria. Então, como é que você está pensando nessa equação? Eu sei que é muito difícil responder agora, mas eu acho que é importante para os investidores, né? A gente já falou do ponto de vista imobiliário, já falamos do ponto de vista de estrutura de capital. Eu queria agora falar de guidance, que também é outro ponto bem sensível para os investidores. Vocês falaram 80, 87, isso aí já está claro ali para o primeiro semestre. Mas e daí? Quando a bola começar a rolar mesmo para valer no semestre que vem, eu acho que esse semestre não tem muito mais o que fazer, mas a bola começar a rolar no semestre que vem, se surgir a oportunidade, o mercado melhora, você vai acelerar essas vendas de cotas? O que você está pensando em fazer, Matheus? Se é que dá para responder. É difícil, a gente não tem a bola de cristal para saber como que vai estar até o comportamento dessa cota, né? Mas, como eu falei, Baroni, a nossa intenção não é carregar o ativo HGLG, assim, a nossa intenção é fazer o caixa e fazer as novas aquisições. Esse guidance que a gente soltou a partir do ano que vem, né, a gente soltou um guidance de semestre, ou seja, até junho de 2026, entre 80 e 87. É um guidance grande, né? A gente tem um intervalo aí de 7 centavos por cota. A gente, até para explicar, né? Nesse guidance, o que a gente considerou? A gente considerou aquele cenário em que a cota do HGLG ela pode flutuar até para baixo e para cima, né? Então, se a cota do HGLG, porque se ela cair também no mercado secundário, a gente também tem menos ganho de capital. Ao passo que se ela subir, a gente tem mais, né? Na média, a gente até soltou no fator relevante, a gente tem R$ 6,22 de ganho de capital, que são esses 93 milhões. Mas esse 6,22 ele pode ser menos ou pode ser mais. Então esse guidance de 80 e 87 ele é justamente grande para a gente ter essa previsibilidade, e o cotista do fundo imobiliário ele quer a previsibilidade, né? Quem compra um imóvel quer uma previsibilidade, você senão compraria outro tipo de ativo. Então, a nossa cabeça, para cumprir esse guidance de 80 a 87, é uma condição em que a gente vai vir vendendo mais ou menos na metade do que a gente pode vender, do nosso limite. Então, como eu falei, nesse nosso acordo aí entre 10% e 20%, se a gente vende na metade desse ADTV permitido, numa cotação que oscile ali 5% para cima, 5% para baixo. Então, esse é o nosso cenário base. Dentro desse cenário base, que eu comentei no início aqui da nossa conversa, ele pode durar de 1 a 2 anos, e a gente teria aí esse colchão para primeiro semestre de 80 a 87. Essas são as condições de contorno para esse cenário. Aí o Baroni pergunta, mas e se tiver algum evento que você tenha que fazer uma venda muito maior, que você possa fazer uma venda muito maior por um aumento de liquidez muito grande? A nossa intenção é deixar isso muito claro para o investidor. Então, se houver alguma mudança nesse guidance, ou seja, se por algum motivo até junho nós tenhamos que subir esse rendimento, a gente vai comunicar via relatório e vai explicar o que vai ser feito. A gente vai mudar o guidance, ou vai diminuir esse guidance para primeiro TRI, e aí o segundo TRI aumenta, ou a gente já vai mandar um de segundo semestre para aumentar. A gente não vai querer sair do guidance, e se sair, a gente vai explicar. Uma opção que a gente está trabalhando, que a gente ainda não decidiu, e isso vai ser muito circunstancial, é o que o próprio HGLG fez aí anos atrás, né? Então, chegou junho, você tá ali dentro, você tá batendo o guidance, 80, 87. Só que você teve vamos supor, tá? Um cenário hipotético. Eu tive uma grande venda, eu fiz um block trade ali, realizei um grande ganho de capital em maio. E eu tô mantendo meu guidance. Eu bati lá 87 centavos em junho. Não bateu os 95% do FII. Cara, pode ser que em junho eu tenha que dar um real, 1,20, alguma coisa desse tipo. E aí, obviamente, a gente vai explicar, e aí continua o segundo semestre cumprindo um guidance. Então, qual que é o nosso cenário base? Cumprir o guidance, manter a previsibilidade, subir
o patamar, que, pô, a gente subiu de 69 a 74 para 80 a 87, então manter essa previsibilidade dentro desse guidance o mais linear possível, e se tiver alguma questão extraordinária, a gente vai informar via relatório, e provavelmente ela vem ou no final de um semestre, ou via um ajuste desse guidance. O que a gente não quer é ter que ficar variando muito e deixar um negócio muito maluco, porque não é a intenção do cotista de fundo imobiliário quando ele compra uma cota do VILG. Ele quer a previsibilidade, então ele compra lá a cota, ele lê o relatório, ele vê, pô, 80, 87, aí dá um mês lá que vai para R$1. Aí ele assim, vai ser uma surpresa positiva, mas ele não vai entender. Então, das duas, uma, ou a gente vai rebalancear esse guidance, né, mudar esse guidance, ou a gente vai fazer distribuições extraordinárias aos finais dos semestres, que também é um mecanismo que a gente gosta, porque acho que você mantém uma previsibilidade, você mantém um guidance, e você consegue também, quando esse não recorrente acabar, quando voltar para o recorrente, você conseguir não baixar esse rendimento, né? Uhum. Então, qual que é o objetivo final, digamos assim, do VILG, né? Depois desses 2 anos e que sejam aí, pensando no final no final da venda das cotas, ou seja, no final desse reconhecimento do ganho de capital e ao final de eventuais efeitos de sellers financing que a gente possa ter via das novas aquisições, que pode durar mais de 2 anos, né? Vamos supor que daqui 1 ano eu compro um imóvel a prazo, então eu vou ter ao longo de um tempo também um efeito não recorrente. Então vamos supor, cenário base, acabou o ganho de capital e acabou o não recorrente de uma compra alavancada, digamos assim, pelo vendedor. É não baixar o guidance. Então a gente conseguir chegar lá na frente e tá no 80, 87, ou tá no 85, no 90, e a gente não ter que baixar esse guidance por conta de final de um resultado não recorrente. Essa seria a nossa ideia. Porque senão eu poderia já ter soltado um guidance de 95 a 1,10. Poderia. Mas não faria sentido para a estratégia, não seria saudável para o fundo, e porque a gente também seria muito arriscado a gente prometer um guidance que a gente estaria sujeito ao mercado secundário, então a gente aí sim teria uma pressão negativa, tem que vender a cota, tem que vender, aí a cota numa semana acontece alguma coisa macro, a cota cai, e aí você não cumpre um guidance, ou então você teve que vender com prejuízo, então não é o cenário ideal, a gente foi bem conservador, dando esse intervalo grande, para a gente navegar dentro dele e não recorrentemente fazer alguma mudança. Essa estratégia do guidance estabelecida por vocês me surpreendeu positivamente, né? Talvez o professor Baroni concorde comigo, mas é sempre importante assim, tentar trazer uma maior previsibilidade para o investidor. O investidor recebe muito bem essa previsibilidade do pagamento de rendimentos, né? Então, melhor do que pagar tudo de uma vez, né, acaba trazendo volatilidade, inclusive para a cota de mercado, para cima e para baixo, você suavizar esse pagamento e tentar sempre trazer essa ideia de, enfim, o teto de hoje é o piso de daqui 2, 3 anos, né, em busca do desenvolvimento ali da maturação da estratégia, né? E naturalmente a gente comprando imóveis, respeitando aquele terceiro pilar que eu comentei do aluguel, é isso que a gente busca, né? A gente não vai querer comprar, porque a probabilidade, né? Vou dar um exemplo hipotético novamente. Eu comprei um raio 15 de São Paulo aqui que está alugado a R$45 o metro quadrado. Ou então eu comprei um ativo no raio 60, super bem construído também, condomínio logístico, inquilinos bons, alugado a 25. Cara, daqui 5 anos, qual é a probabilidade de eu ter conseguido repassar esse aluguel no que está 45 hoje e no que está 25? A probabilidade de eu conseguir repassar esse aluguel com muito mais tranquilidade é no de 25. O de 45, em condições normais, ele também deve performar bem. Mas falando em probabilidade, a gente no mercado financeiro, a gente tem que trabalhar com cenários. Qual que é mais provável? Qual que é melhor hoje para eu me posicionar, né? Indo ao encontro dessa questão do guidance, para a gente não ter que chegar lá na frente, acabou um contrato aqui que eu comprei a 45, ele já estava a 53 e o mercado aqui está praticando 47 ainda. Então eu tenho que alugar mais barato. Se eu compro um cara que está 25 hoje, daqui 2, 3, 4 anos, é capaz ainda de eu aumentar esse aluguel, né, em termos reais. Então por isso que esse terceiro pilar é tão importante para as nossas novas aquisições.